Olá, vou resolver aqui a 8 também, tá? Porque ficou com bastante dúvidas, né? E é um exercício diferente, né? Em que você tem que colocar verdadeiro ou falso. E aí o que você tem que fazer? Você tem que calcular o valor de cada uma separadamente, tá bom? Deixa eu separar aqui. Fica mais fácil pra gente... Vamos ver se eu consigo resolver nesse espacinho aqui. Ó, na primeira, a gente tem raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 24 igual a raiz quadrada de 54. Como que eu vou ver isso, né, professor? Coisa... Não tem como, né? Então, o que você faz? Você fatora o 6, você fatora o 24 e você fatora o 54. Eu vou fatorar os 3 e já volto, tá? Bom, fatorei os 3. Aí, olha aqui, gente. A raiz quadrada de 6. Eu tenho que pegar de 2 em 2, não é? Só que não tem 2 aqui, tá vendo? Só tem um 2 sozinho e um 3 sozinho. Então, ninguém... Eu vou colocar 2 vezes 3 aqui, ó. Ninguém vai sair da raiz, tá vendo? Ninguém sai da raiz. Então, a raiz de 6 vai ficar a raiz quadrada de 6 mesmo. Tá bom? Agora, vamos ver o 24. Raiz quadrada de 24. Vou pegar de 2 em 2, ó. Tem um 2 com 2 aqui, ó. Então, entra 2 ao quadrado. Aí, um 2 sozinho entra sozinho, né? E o outro 3 não tem par, também entra sozinho. Então, vai ficar, ó. Esse 2 ao quadrado, né? Aqui dentro. Vezes 2 vezes 3. Quem vai sair é apenas o 2, né? Que tem expoente 2, ó. Ele sai da raiz. E lá dentro vai ficar o 2 vezes 3. Tá vendo? Eles não têm expoente 2 para sair. Então, eles vão ficar lá dentro. E como eles vão ficar lá dentro, 2 vezes 3, eu já multiplico. Então, fica 6. Aí tem aqui, né, vamos continuar, igual a raiz de 54. Eu fatorei o 54 aqui, ó. Vou pegar de 2 em 2 também. O 2 só tem esse, ele entra sozinho. O 3, olha, tem 3 2 aqui, né? Tem 2 3 aqui, né? 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E um outro 3 que vai entrar sozinho, percebe? Então vai ficar, ó, 3 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Quem vai sair da raiz? Apenas o 3, que tem expoente 2, né? Então, ele sai da raiz, só que lá dentro vai ficar o 2 vezes 3. Como eles não têm expoente 2, então vão ficar lá dentro e eu já multiplico, tá? 2 vezes 3, 6. Aí você vai ter que analisar, olha, você acha que isso é verdade? Você acha que uma raiz de 6 mais 2 raízes de 6 é igual a 3 raízes de 6? É como se fosse x mais 2x é igual a 3x? Sim, né? Então isso aqui é verdadeiro. Vamos lá aqui para a segunda aqui, olha. Eu tenho menos raiz de 20 mais 5 raiz de 20, mais 5 raiz de 2. O que eu faço? Fatoro o 20. Ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Pega de 2 em 2, né? Então aqui tá assim, ó. No lugar do 20 eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 5, certo? O 5 entra sozinho, né? E esse 2 vezes 2 entra 2 ao quadrado. E aí, seguindo aqui. A raiz de 2, gente, ó. Não dá para eu fatorar o 2, vai dar 2 mesmo, né? E aí, vamos ver se isso aqui vai dar 0. O 2, ele vai sair para fora, não vai? Porque ele tem expoente 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 2 é igual a 0. Vocês acham que 2 raiz de 5 tem o mesmo valor de 5 raiz de 2? Ó, se fosse assim, ó, menos 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, aí sim daria 0, né? É a mesma coisa, por exemplo, você tem menos 5 mais 5, dá 0, né? Sempre que você tem dois números iguais com sinais diferentes, vai dar 0, tá bom? Você vai somar os dois, vai dar 0, tá? Mas nesse caso aqui, né, do problema, eles não são iguais. 2 raiz de 5 não é a mesma coisa que 5 raiz de 2, tá? Então, esse aqui é falso. Seria verdadeiro se desse igual, né? Mas é falso. Aqui no terceiro, gente, olha. Eu tenho raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 9 igual a 4. Raiz quadrada de 7 não dá para tirar nada, né? Então, fica a raiz quadrada de 7 mesmo. Raiz quadrada de 9. Dá pra gente fatorar o 9, né? Mas você já sabe o valor, não sabe? Raiz quadrada de 9.
Ó, raiz quadrada de 9. Você fatora o 9, pega de 2 em 2, fica 3 ao quadrado. Então, a raiz de 9 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Corta o expoente e sai para fora o 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Você acha que isso aqui é verdade, gente? Olha aqui. Qual é o número que você soma com 3 e dá 4? Será que é a raiz de 7? A raiz quadrada de 7, ela vai dar... A raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, a raiz quadrada de 7, ela dá mais que 2, entendeu? E aí, é algo assim que vocês têm que ter um raciocínio bom para entender isso aqui, tá? E vocês têm esse raciocínio, só que vocês têm que treinar, tem que fazer exercício, tá bom? Então, olha, eu tenho que ver qual é o número que eu teria que colocar aqui, né? Ó, vamos supor, a raiz de qual número que soma com 3 dá 4? Primeiro eu vejo assim, qual é o número que eu tenho que somar com 3 para dar 4? Não é 1? É 1, né? E a raiz quadrada de qual número que dá 1? É a raiz quadrada do próprio 1, né? Raiz quadrada de 1 mais 3 dá 4. Certo? Então não é a raiz de 7 mais 3 que vai dar 4, é a raiz quadrada de 1, tá bom? Então já dá para saber que essa daqui é falsa também, porque raiz quadrada de 7, ela vai dar 2 e alguma coisa, mais 3 vai dar 5 e alguma coisa, não vai dar 4, entendeu? Então ela é falsa. E nessa daqui, gente, vocês acham que é verdadeira ou falsa? Olha, só olhando para isso aqui já dá para ver. Raiz quadrada de menos 225. Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Se você fizer menos 15 vezes menos 15, não vai dar menos 225. Então, isso aqui é falso também, tá bom? Ó, eu vou dar uma organizada aqui. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho 2 raízes quadradas de 18 menos raiz quadrada de 32 igual a raiz quadrada de 8. O que que eu faço? Fatoro 18, fatoro 32, fatoro 8. Eu vou fazer essas fatorações aqui e já volto, tá? Bom, fatorei aqui, tá? Então, esse 2 aqui, né, ele já tá aqui fora da raiz, ele fica fora da raiz mesmo. Aí, o que que é a raiz quadrada de 18? Eu fatorei aqui, tá? E deu 2, 3, ó. Então, vai entrar 3 ao quadrado e esse 2 entra sozinho, tá? Então, eles vão entrar dentro da raiz, né? 3 ao quadrado vezes 2. Quem vai sair da raiz? Esse 3 vai sair da raiz. Ele vai sair da raiz e ele vai encontrar com esses 2. E aí, o que que eles vão fazer, né? Vai virar 23, vai virar 32. Quando ele sai da raiz e encontra com esse 2, eles vão multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 3, raiz quadrada de 2. Que é esse 2 que não saiu da raiz, entendeu? Aí, beleza, vamos continuar aqui então. Raiz quadrada de 32, ó. Fatorei o 32, deu um 2 ao quadrado aqui, outro aqui, e aqui deu um 2 que vai entrar sozinho na raiz, certo? Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Quem vai sair da raiz? Apenas os que têm expoente 2. Então, só vai sair esse 2 e esse outro aqui, ó. Só esses dois vão sair, tá? Esse outro vai ficar? Então, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes 2, raiz quadrada de 2. E está dizendo que isso é igual a raiz quadrada de 8. O 8 também fatorei aqui, né? Deixa eu ver se eu dou uma exprimida aqui. Então, o 8 ele vai ser 2 vezes 2, tá vendo? 2 ao quadrado. E tem um outro 2 que vai entrar sozinho, né? Então, lá dentro vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem vai sair é apenas esse 2 que tem expoente 2. O outro vai ficar lá dentro. Aí eu venho multiplicando aqui, olha. 2 vezes 3, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir. 2 vezes 3 dá 6, né? 6 raiz de 2. Aqui vai ficar 2 raiz de 2, 4. 2 vezes 2, 4, raiz de 2. E aqui 2 raiz de 2. Agora, vocês acham que isso é verdade? 6 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2? Imagina que fosse x, ó, se fosse x, coloca o x no lugar da raiz de 2. 6x menos 4x é igual a 2x? Ou 6 goiabas menos 4 goiabas é igual a 2 goiabas? Sim, né? 6 maçãs menos 4 maçãs é igual a 2 maçãs? Sim. Então, 6 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2. Então, esse aqui é verdadeiro, tá bom? Aí, vamos lá para a próxima aqui, ó. Aqui tá menos raiz cúbica de menos 27
mais raiz quadrada de 9 igual a zero. Ó, esse menos aqui de fora, tá? Ele vai ficar aqui esperando. O que vai sair daqui de dentro? Então, vamos lá. Raiz cúbica de menos 27 vai dar menos, né? Aí, fatorando 27, ó. Raiz cúbica de 27, fatorei o 27, vou pegar de 3 em 3, né? Que é uma raiz cúbica. Então, deu 3 ao cubo. Então, percebe que aqui eu vou tirar, o menos 3 vai sair da raiz, porque ele tem expoente 3, que é igual ao índice, né? E a raiz quadrada de 9, que é 3. Certo? Isso igual a zero. Tá vendo? Eu tô copiando tudo de cima. Copiando. Vou resolvendo e eu vou copiando, tá? O que não dá pra resolver, que nem o igual, o mais, o zero, você vai copiando. A raiz quadrada de 9, coloquei 3 por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3, né? E agora aqui, gente, olha, ele corta o expoente dele com o índice e ele sai da raiz para fora. Só que quando esse menos 3 sair, ele vai encontrar um outro menos lá, olha. Se aqui fosse mais, iria ficar menos, não ia? Né? Se aqui não tivesse sinal, ó, vamos supor, não tivesse sinal. Quanto que seria essa raiz? Seria menos 3, né? A raiz cúbica de menos 27 seria menos 3. Só que tem um menos aqui, ó. Se tem um menos aqui, ele vai encontrar com esse menos, eles vão virar mais. Porque o menos com menos dá mais, né? E aí tá dizendo que 3 mais 3 é igual a 0. Isso aqui é verdade? 3 mais 3 é igual a 0? Não, né? É falso. 3 mais 3 é 6. Penúltimo aqui, ó. Raiz quadrada de 1. Qual é a raiz quadrada de 1? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 1? É o 1, né? Então, olha, deixa eu chegar um pouquinho para a esquerda. Ó, a raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz cúbica de 1? Qual é o número que ele vezes ele dá 1? É o 1, né? Então, a raiz cúbica de 1 também é 1. E aí eu calculo a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Agora eu analiso. 1 mais 1 é igual a 4? Não, né? 1 mais 1 não é igual a 4. 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Então, isso aqui é falsa também. E a última, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8 é igual a 64. Olha, gente, se fosse 8 vezes 8, daria 64. Mas a raiz quadrada de 8 vai ser um número menor que 8, né? Então, não tem como um número menor que 8 vezes ele mesmo dar 64, né? Mas como que eu faria isso aqui, ó? Quando eu tenho dois números multiplicando, duas raízes quadradas, eu posso colocar todos esses dois números que estão multiplicando, eu ponho dentro de uma mesma raiz, entendeu? Então fica 8 vezes 8, ó. Eu posso fazer isso, é uma propriedade da radiciação, tá? Aí eu repito aqui o 64. Aí eu multiplico lá dentro da raiz, ó. Raiz quadrada de 8 vezes 8, da raiz quadrada de 64, né? Aí cheguei aqui. Vocês acham que a raiz quadrada de 64 é igual a 64? Não pode ser, né? A raiz quadrada de 64 é o 8. Então, 8 não é igual a 64, entendeu? Então, vocês vão resolvendo de um lado, resolve do outro, né? Quando eu falo de um lado, do lado esquerdo do sinal de igual no primeiro membro. Resolve no segundo membro, que é o lado direito do sinal de igual. E aí vocês chegam lá no final e comparam, vê se é verdadeiro ou se é falso. 8 não é igual a 64. 8 é igual a 8. 64 é igual a 64. Né? Então é falsa também, tá bom? Então essa foi a 8. Espero ter ajudado aí, que vocês tenham entendido, tá? Grande abraço e fiquem com Deus.